Procrastinação. Procrastinação é o ato de adiar ou postergar alguma tarefa importante ou algo que tem que se fazer. Aí a gente começa a adiar algo de tarefa difícil ou chata. Toda vez que a gente tem uma tarefa que é difícil ou é chata pra a gente começa a procrastinar, dizer que vai deixar para depois ou sentir aquela indisposição para iniciar ou para começar a fazer, ou você acha chato demais, não é tão prazerosa para fazer aquela atividade ou aquela tarefa e você acaba deixando para depois. Então você começa a procrastinar. Então, falta de motivação. A falta de motivação também faz com que a gente procrastine ou deixe para depois. Então, a gente tem que ter uma motivação clara para partir para a ação. O que você quer para poder fazer aquela atividade, fazer qualquer coisa. Então, você vai ter que ter na sua mentalidade o que faz você procrastinar ou postergar algo ou deixar para depois. Se está se referindo a ter sucesso, então o que precisa fazer? Eu preciso colocar aquele esforço, eu preciso fazer isso, mas eu estou deixando para depois, estou adiando ou estou procrastinando. Então eu tenho que ver, não, eu tenho que fazer porque eu vou ter essa motivação para ter essa recompensa, eu vou fazer porque eu acredito que vou ter o resultado. Então você começa a ter a motivação, porque a falta de motivação faz com que você procrastine. E perfeição, muitas vezes a gente procrastina ou deixa para depois por causa da perfeição. A gente imagina que deve começar ou fazer só quando tiver perfeito. E não, a gente tem que iniciar mesmo sem estar perfeito. Por quê? Porque feito é melhor do que perfeito. Então, inicie. Medo do fracasso. A gente muitas vezes tem medo do fracasso porque acha que quando for fazer vai fracassar. E tem isso na mentalidade e começa a procrastinar. Então você tem que ver que não, o fracasso faz com que eu aprenda, faz com que eu cresça. Então, mesmo que eu faça e fracasse, mas eu vou tirar um aprendizado, vou tirar um ensinamento, então eu vou fazer e eu não vou procrastinar, vou enfrentar o medo. Então, você faz agora e não adia. Distrações. As distrações faz com que a gente procrastine. Às vezes é a gente ficar no telefone por muitas vezes assistindo alguma coisa que vai tirar nosso tempo de estar fazendo estar estudando ou estar fazendo aquele trabalho que a gente deveria estar fazendo. Então a distração faz com que a gente também fique procrastinando aquela tarefa importante, aquela atividade que você tem que fazer ou algo que você precisa estar entregando. Então você tem que prestar atenção na distração que está prendendo a sua atenção, que está tirando você daquela tarefa. Insegurança. Muitas vezes a insegurança de fazer algo, de você não se sentir seguro, ou muitas vezes de dizer eu não estou ainda preparado, faz com que você procrastine, faz com que você não tome a atitude correta de agir. Então você tem que ter a segurança de dizer, mesmo com essa insegurança que eu estou, mesmo com esse medo, mas eu vou fazer, eu vou tentar, eu vou tentar até conseguir. Então você vai começar a iniciar e não vai procrastinar e nem deixar para depois, você vai iniciar. Deixar para depois, como sempre, desde o início que eu venho falando, a gente deixar para depois. É o ditado que a gente usa muito, né? Deixar para amanhã. E isso acontece que a gente tem o hoje, tem o agora, tem o presente para lutar, para ter no amanhã. Então, se eu posso fazer hoje, se eu tenho essa atividade, se eu tenho esse trabalho, se eu tenho que fazer isso hoje, eu tenho que agir no agora. E não vou deixar para depois, para mim ter o resultado e a recompensa no futuro, amanhã. Então eu faço hoje. Seja realista. Você tem que ser realista, mesmo que você vê que você tem vários motivos para não iniciar, motivos para ficar ali, mas você vai dizer, não, eu tenho um motivo maior, que é para me lutar pelo que eu quero, eu preciso vencer, eu preciso fazer isso para me mudar minha realidade. Então eu vou agir. Recompense-se.
A recompensa é justamente quando você começa a fazer aquela atividade ou aquela ação, ou você fez aquele comprometimento com você mesmo, então você vai ter uma recompensa. Então, ficar um pouco, assistir alguma coisa que você deixou de fazer para poder fazer aquela atividade importante ou para fazer aquela obrigação que você tinha importante, então você vai, não, agora eu tenho a recompensa, eu vou passar um tempo no celular, eu vou passar um tempo fazendo isso, assistindo alguma coisa, então você vai ter uma recompensa. Elimine as distrações. Eliminar distrações é justamente isso, é você saber a hora que é para recompensar e a hora que é para agir, para você não procrastinar. Criar uma rotina. Quando a gente cria uma rotina, fica bem mais fácil. Você ter naquela rotina certa, você vai fazendo as coisas acontecer. Então, cria essa rotina para você ter todos os dias. Realização de tarefas. Para ter a realização das tarefas, você vai ter todos os dias na rotina, então você já vai começar a executar. O horário que eu tenho para fazer essa tarefa, o horário que eu tenho para fazer aquela outra tarefa. Compromisso ou atividade. Você tem que ter o compromisso daquelas atividades, daquela tarefa. Então, quando você assume o compromisso com o que você tem que fazer, então você vai começar a agir. Você vai começar a tomar atitudes mais positivas e vai deixar de estar procrastinando. Então, quando você toma as atitudes de compromisso e tem o foco claro e se levanta para fazer, então você vai dizer, eu vou fazer acontecer. Então você faz tudo aquilo que você colocou no compromisso e você começa a ter motivação, você começa a ter os motivos claros, você percebe que tem que fazer agora e não vai deixando para depois, e você vai começar a ter as recompensas. E as recompensas vão surgindo porque você começou a ter atitudes mais positivas em relação àquilo que estava querendo deixar você na zona de conforto, acomodado, querendo deixar para depois aquilo que é tão importante fazer no agora, aquela tarefa, aquela atividade, então você vai e faz.